Mas a pessoa aqui faz Nerd Roy, a gente está aqui em mais um Nerdboard de novo aqui na Lens. Nós vamos para trazer para vocês aqui, aproveitando esse clima frio de inverno, um jogo mega temático, Dead of Winter. Um jogo para 2 a 5 jogadores, de 60 a 120 minutos, dependendo da duração da aventura que escolher, entre short, medium ou grande. Ele é um dos primeiros jogos dessa Crossroads Games, que é uma série de jogos que utilizam umas cartas de Crossroads, que é uma coisa que dá um trigger de algum certo evento que o jogador da vez não sabe, né, que eles estão querendo fazer, e vai ter uma série de jogos. A Playhead Game, né, quem fez esse jogo, é a mesma produtora do Mice and Mystics, né, e outros jogos, né, bem temáticos, né, outros Ameritrash, né, como a gente chama, né, esses jogos aí super temáticos e americanos. E ele também, além dele usar dados, né, como todo Ameritrash, só que tu usa de uma maneira muito interessante, né, então de que tu rola o dado antes de fazer ação, então tu sempre, tipo, tu já tem teus dados rolados e daí tu vai queimando eles para fazer ações. Então tem várias mecânicas muito interessantes, além da própria cartas de Crossroads. E esse jogo, ele também aí concorreu a vários prêmios, né, no ano passado, e agora, depois de ganhar muita fama, né, ficar sem estoque por algum tempo, ele daqui a pouco tá aí vindo pela Galápagos, né, que já anunciou ele no Brasil. Então, fiquem com as regras. Bom, então vamos começar aqui com o setup do jogo. Primeiramente, a gente escolhe uma missão. No caso, a gente tem ali o We Need More Samples, que ele começa no 6, e a moral no 6, e o round no 6 também. E a gente coloca um zumbi em cada uma das non-colony locations, né? Que são as locations, né, que são fora da colônia. Essas aqui, cada um representa uma location, que são 6 ao total, e aqui a gente tem o espaço da colônia, e é também onde a gente vai colocar os nossos sobreviventes. Isso aí. Depois de ter feito esse setup, a gente dá 4 cartas de sobrevivente para cada jogador, e cada um escolhe 2 e fica, e esses são seus sobreviventes que vai ser jogado nessa partida. Depois a gente dá 5 cartas do deck de Starter Item para cada jogador. Essas vão ser as cartas da mão dele. Cada jogador então vai pegar essas cartas e vai escolher 2. Então vou escolher essas 2 aqui. Escolhi também aqui minhas 2. Eu escolhi o Ninja e o Edward White. Eu escolhi o Cachorro e a Sophie Robinson. E a gente vai pegar as standees dele e vamos colocar aqui nos lugarzinhos da Colony Occupants, que são as pessoas que estão na colônia. Por enquanto só são essas pessoas, podem aumentar, podem diminuir com o tempo, e isso vai de coisa para coisa. E as cartas de personagem, cada uma tem 4 informações muito importantes. A primeira, circulada em vermelho, é o teu valor de influência, que designa quem vai morrer primeiro, quem vai morrer por último. Quanto menor, é mais fácil de morrer, porque ele é um personagem menos importante na coadjuvante. Coadjuvante. O segundo é esse estourinho aqui, que é o valor de ataque. Tu precisa de um dado, um resultado de um dado maior, docar ali para fazer o teu ataque bem sucedido. E o segundo é a lupa, que tem o valor dele, que tu tem que conseguir colocar um dado ali com valor a mais para utilizar aquela habilidade. Então, quanto menor o valor, mais dados. Então, por exemplo, se eu tenho uma carta que é 1 ou mais, eu posso, rolando 1, né, ou mais, queimar esse dado para poder fazer a ação, né? Então, se eu tiver um personagem que é 5 ou mais, só em 5 ou 6, eu vou poder executar a ação de ataque ou a de busca, né? Isso mesmo, ou seja, quanto melhores os números, melhor. E aqui embaixo a gente tem a habilidade dela, do personagem no caso. Caso tenha um númerozinho, 1 mais, 2 mais, antes da habilidade, significa que tu vai ter que gastar um dado para usar aquela habilidade. Caso contrário, tu pode usar ela quantas vezes quiser no turno, a não ser que diga ao contrário. E tem uma localização, no caso, nessa aqui está escrito Anywhere, ou seja, eu posso usar essa habilidade onde eu quiser. Mas tem lugares que tu pode usar em tal lugar, ou só na Police Station, ou só no hospital, para te realizar aquela habilidade dela. Depois disso, a gente vai pegar uma carta de objetivo secreto, né, que vai nos dizer como que nós vamos ganhar o jogo. Porque em Dead of Winter é muito importante, a coisa mais inovadora do jogo é que o jogo pode acabar com todos perdendo, né, ele é um jogo cooperativo ou semi-cooperativo, em que todos ganham, ou todos perdem,
ou alguém ganha e os outros perdem, né? Ou todo mundo ganha. Então cada um vai ter um objetivo pessoal e tu tá correndo contra o teu objetivo pessoal. Então o meu objetivo de jogo é diferente do objetivo do Arthur, mas nós dois temos que conviver na mesma colônia enquanto cada um tenta completar seu próprio objetivo. Então todo turno eu escolho, eu vou ajudar a colônia a vencer ou eu vou ir pelo meu objetivo, né, egoísta e pessoal, né? Então acaba rolando, né, muita coisa. E muitas vezes isso pode ter um traidor no meio desse grupo, né? No quando a gente pega duas cartas de objetivo de não traidor para cada jogador e uma carta de traidor, mistura elas juntas e dá elas secretamente para cada jogador e vai colocar aqui no lateral da ficha. Todos os outros objetivos a gente guarda secretamente para ninguém ver e olha o próprio objetivo, coloca ele do lado no espaço, trazendo o objetivo secreto do teu play edge. Essas cartas de objetivo, elas geralmente vão te dizer assim, se for um objetivo de não traidor, né, um objetivo normal, ele vai dizer, você precisa completar o objetivo principal, que no caso desse aqui é matar zumbis e colocar eles nessa carta. Além disso, além de completar o objetivo da colônia, tu tem que, no meu caso aqui, conseguir coletar comida durante o jogo. Se for uma carta de objetivo de traidor, ela vai dizer, você precisa fazer a moral da colônia chegar em 0, no caso, perder o jogo, e ainda acabar o jogo com determinados itens ou com tantos personagens. Então, os objetivos de traidor é sempre fazer a moral chegar a 0 e os objetivos de não traidores é sempre completar o objetivo da colônia, né? Só que todos têm um objetivo secundário que é único para cada jogador. Exatamente. E depois de saber o seu objetivo e tal, as pessoas, cada um com os seus dois sobreviventes, determinam, um vai ser o líder do pelotão, do grupo, que vai colocar no outro lado da ficha, no lugar indicado, e o outro vai ser colocado aqui embaixo. Daí a gente vai verificar quem que vai ser o first player. O jogador que tiver o maior número de influência no líder é o que ganha o token de first player, que é essa faca aqui. O jogador não necessariamente precisa colocar o seu personagem que tiver maior número de influência como líder. Ele pode querer jogar por último e colocar, no caso, esse 10 em vez do meu 58 e normalmente passar o first player para outro jogador. Feito isso, a gente começa aqui agora o turno do jogo. Então, o turno dos jogadores começa com a pessoa que tem, né, o marcador de jogador inicial. O jogador inicial, né, o turno é dividido, as rodadas são divididas na fase dos jogadores e na fase de colônia. Né? Na fase dos jogadores é onde acontecem as ações e na fase de colônia é onde acontecem as verificações de como anda a colônia. Né? Então a primeira coisa que tu faz no turno, né, da primeira pessoa é revelar uma crise, certo? E daí essa crise ela sempre vai te dizer um item, né, que tem um símbolo aqui no caso dos itens de comida, e vai dizer quantos tu precisa para superar aquela crise. No caso aqui diz o número de players não exilado. Então, num caso do jogo para 2, né, a gente precisaria ali de duas latinhas de comida. Caso falhe, né, a gente não passe no teste, não tem aqui nas contribuições 2 latinhas de comida, a gente vai ter que, no caso, executar o texto que está aqui. Sempre para cada 2 itens adicionais, né, 2 latinhas de comida que a gente colocar além da crise, a gente recupera sempre 1 de moral. Após revelar a crise, a gente vai rolar os Action Dice. Então, os nossos dados de ação, são esses azuis aqui, eles vão ser rolados. A gente vai pegar um dado por, né, sobrevivente que a gente controle no nosso grupo, mais um dado extra. Então, no início do jogo, tu vai rolar 3 dados. Depois, se tu adicionar mais sobreviventes, sempre um dado a mais. Depois de rolar esses dados, no caso aqui eu tive esses resultados, 4, 3 e 2, eu vou colocar eles numa parte da minha ficha que diz ali, né, dados de ação não usados. Então toda ação que eu fizer durante o jogo, eu não vou rolar os dados no momento da ação. Eu vou queimar um desses dados não usados, colocando eles do outro lado ali da ficha, nos dados usados. Então eu já vou saber o resultado da minha ação. Então o jogo ele não... tu aleatoriza no momento, mas depois tu escolhe o dado que tu quer usar. Então eu vou usar meu mais alto para fazer tal coisa, meu mais baixo para isso, né? Mas eu não rolo no momento da ação. Após isso, cada jogador vai... depois de todos rolarem e todos, né, revelarem a crise, cada um vai fazer o seu turno, começando pelo first player e depois em sentido horário, né? Sim. Então, as ações que eu não preciso de um dado. Eu posso, no caso, jogar uma carta da minha mão. As cartas têm cada uma dos itens iniciais que a gente começa, cada uma tem certos atributos. Eu posso, por exemplo, jogar uma carta de comida e adicionar um marcador no food supply. Eu também tenho as cartas de combustível, que eu posso jogar ela para não rolar o dado de exposição quando eu for me mover.
Tem as cartas de medicina, onde eu posso eliminar um marcador de dano que o meu sobrevivente tenha tomado. E tem as cartas de junk, que eu posso usar elas para rerolar um dado meu. Todas as cartas que tu vai usando, vai dando o play, tu vai usando, botando elas na tua pilha de lixo. Isso, mais além no jogo, pode complicar as coisas pra gente. Outra coisa que a gente pode fazer é contribuir com a crise. A gente vai pegar uma das nossas cartas aqui e vai colocá-las face down ali no contribuições para a crise. Ela pode ser uma coisa que a gente vai usar na crise, como pode não ser. Isso a gente vai verificar depois na fase da colônia. E outra coisa que tu pode fazer é gastar um food token do food supply para aumentar um dos dados em 1. Tu não precisa perguntar aos outros, tu não precisa pedir permissão, tu simplesmente diz que está fazendo e faz. Isso é uma coisa que, por exemplo, se alguém estiver muito achando que o cara é um traidor, vão evitar que ele faça, mas o cara pode fazer ou pode também dar muito na cara que o cara é o traidor. É só chegar ali, comer a comida e tu melhora. Uma das outras coisas que tu pode fazer é dar request num item. Por exemplo, eu posso pedir algum item para ele, ele tem que me dar esse item, mas ele tem que ou usar em mim ou me equipar. Então, e o item eu dou se eu quiser, né? Ele vai, é um request, é um jeito de tu conseguir uma carta a mais durante o teu turno. Sim, e esses itens não podem ser usados aqui para te fazer na crise, porque obviamente na vez dele ele usaria se ele tivesse aquele item. Outra coisa que tu pode fazer é, caso tenham dois sobreviventes no mesmo lugar, por exemplo, esse aqui e esse aqui, eu posso passar um item que tiver equipado nele pro personagem do outro jogador. Ou de um survivor teu para um survivor teu, né? Porque eles são independentes, né? Eles vão se mover de uma colônia para outra. A outra ação que tu pode fazer também é votar para exilar um jogador. Caso algum player esteja muito na cara que é o traidor, ou todo mundo esteja achando que ele é o traidor, pode resolver abrir uma votação. A votação é, cada jogador, tal jogador é o traidor, e abre uma votação. Se todo mundo colocar o dedão para cima, ele sai da colônia. O personagem dele vai para as locations fora da colônia e ele recebe uma carta de exilado. A carta de exilado tem dois novos objetivos além do que tu fez. Tu pega esse aqui, tu normalmente vai ignorar ele e vai seguir agora esse objetivo de exilado. Tem caso tu não seja o traidor, né? Tu vai pegar, vai revelar, ó, eu não sou o traidor, e vai começar a cumprir esse objetivo. Caso tu revele e diga, ó, eu realmente sou traidor, tu vai ter que completar um segundo objetivo aqui na carta de exilado. Tu não vai poder mais contribuir com as cartas na crise, tu não vai mais poder usar o food supply para rerolar os teus dados, e tu vai poder, quando tu estiver com outro personagem que ainda esteja na colônia, tu vai poder, se tu quiser, atacar eles como uma ação. Lembrando que os survivors também que tu adiciona, os helpless survivors que poderiam ser adicionados não entram na colônia também, né? Ele é um jogador que não conta também para as questões da crise, né? Porque sempre fala o número de players não exilados, né? Então, se tu é exilado, tu não pode mais pisar dentro da colônia. E a última ação que tu pode fazer é mover um survivor ou da colônia para uma location ou de uma location para uma location. Quando tu for fazer isso, tu simplesmente pega ele e coloca em um dos espaços que não são os marcados com o símbolo de radioativo lá, que são os espaços para zumbis. Cada colônia tem um certo número de espaços, que aqueles são a quantidade de sobreviventes que aquele lugar comporta. Quando tu for fazer a movimento, tu vai ter que rolar o teu dado de exposição. Ele é um D12 com 6 faces em branco e 6 faces de dano. Ou seja, 50% de tu conseguir se ferrar. Dessas 6 faces que tem realmente dano, uma delas é uma caveira em formato de gota. Nelas tu vai tomar simplesmente um dano e vai colocar na tua carta. 3 de dano, o teu personagem morre. Outra face é a caveirinha em formato de floco de neve. Esse é o Frostbite. Tu começou a congelar de frio, porque afinal o nome do jogo é Dead of Winter. E tu vai realmente colocar ela na tua ficha, e no próximo turno, caso tu não esteja curado ela, tu vai ganhar outro marcador de dano. Tu pode curar esses marcadores de dano usando a ação de Play a Card e jogando uma Medicine. E a última é o Dente. Caso apareça o Dente, o teu personagem morre e a mordida se espalha. Daí tu tem que ver se tu vai querer matar o personagem ou ela vai se espalhar mais ainda. E fora essas ações que tu não usa dados, tu só usa no máximo tuas cartas e ações, tem as ações que tu usa dados. Então, vamos lá então. As ações que tu usa dados, né, que são as ações que tu é mais limitada e são as ações também mais importantes, assim, elas são as seguintes, né? Tu pode gastar um dado para atacar um zumbi ou um sobrevivente. Como é que funciona? Tu vai então olhar lá o teu número de ataque, o valor do survivor. Então, por exemplo, se eu aqui movi
ele pra cá. Rolei o dado pra ver se eu posso tomar dano. Não tomei dano. Então, quando eu cheguei aqui, eu posso gastar um dado que seja maior do que o meu valor de ataque ou igual para matar um zumbi. Então eu gasto esse meu 4 ou mais, coloco aqui na pilha de usados e removo um zumbi. Simples assim. Só que após matar um zumbi, após fazer um ataque, né, contra um zumbi, eu tenho que rolar um dado de exposição para ver se o que aconteceu naquela luta. No caso, o zumbi não deu nada. Então, sempre que eu ataco, eu tenho o risco de ter tomado um dano, um frostbite, ou mesmo morrer por uma mordida zumbi. Se eu ataco um jogador, eu tenho que, após gastar um dado maior que o meu ataque, eu tenho que rolar aquele dado, e se ele for menor do que o valor de ataque daquele jogador, eu dei dano, né, naquele jogador, e naquele survivor, né, que está ali junto na mesma location, e ainda eu roubo uma carta da mão dele. Então, é assim que funciona o ataque entre jogadores, né? Eu tenho que rolar um outro dado para saber se realmente eu vou, além de gastar o dado, se eu vou machucar ele. Outra ação é Search, que tu gasta um dado que seja maior ou igual o teu número de Search, no caso aqui do Edward White é de 3, eu gasto um dado, então 3 ou mais, gastei esse 3, e eu pego a primeira carta do topo da pilha. Essa carta ela ainda não vai para minha mão, eu só pego ela e olho. Após isso, eu tenho uma opção, ou eu coloco essa carta na minha mão e acaba a minha ação de Search, ou eu posso colocar os tokens de barulho, que são esses tokens com o ouvidinho ali, nesses espaços aqui, né? Os noise tokens nesses espaços aqui. Cada location tem 4, né, espaços de barulho, que significa o quê? Eu estou fazendo mais barulho para ir atrás de mais cartas, né, de mais opções de carta. Então, para cada token de noise, ó, por exemplo, aqui eu fui aqui, peguei 2 cartas iguais, fuel. Não, eu quero pegar uma carta diferente. Eu coloco mais um noise aqui e puxo uma nova carta de fuel de novo. Então eu não quero essas fuel, eu coloco mais um noise e pego uma quarta carta de fuel e depois eu vou lá e pego uma carta de food. Agora, de todas as cartas, então eu fiz muito barulho para procurar esse food que eu queria. Então agora o que eu faço? Eu escolho uma dessas cartas, coloco ela na minha mão e as outras cartas eu coloco na parte de baixo do deck daquela location. Após isso, eu termino a minha search. Só que esses tokens de noise depois vão atrair zumbis, né? Porque é muito barulho que acontece no meio do nada. Só que a próxima pessoa que vier naquela location e fizer a search não vai poder adicionar tokens de noise porque já está cheio, né? Já foi feito muito barulho naquele lugar. Então cada ação de search permite que tu pegue uma carta a mais para tua mão. Por mais que tu tenha mais opções, tu sempre vai ficar com uma. A ação de barricada, tu gasta um dado de qualquer valor, certo? Então geralmente tu vai usar os dados baixos, que nem aqui eu estou usando o meu 2, para construir uma barricada, que são esses tokens aqui de barricada, num espaço de entrada, que são esses com símbolo de radiação, né? Ali. Para que servem essas barricadas? Então eu posso construir barricadas na colônia, vamos dizer que eu esteja fazendo essa ação com esse jogador. Aqui eu posso construir uma barricada ali, ou né, aqui, ou onde tem um sobrevivente meu. Essas barricadas elas servem depois para impedir a entrada dos zumbis. Então tu vai fechando, né, e se protegendo mais. O que acontece? Os dados de ação, tu tem 3 dados de ação no início do jogo e 2 sobreviventes. Tu pode usar os teus dados com qualquer sobrevivente. Então eu quero usar meus 3 dados com White aqui, que é um dos personagens meu, fazendo 3 ações de search. Eu posso. Ou quero usar os 3 dados com ninja só, fazendo 3 ataques. Eu posso repetir essas ações usando os dados e com personagens. Então eu posso ter personagens aqui que vão estar me dando dados, mas eu não uso eles, né? Posso escolher usar outros. Os dados eles também são usados para as habilidades dos personagens que exigem dados. E além também eu posso fazer o quê? Limpar, se eu estiver na colônia, eu posso gastar um dado qualquer, de qualquer valor, para limpar 3 cartas da pilha de waste. Então eu vou pegar a pilha de lixo, as 3 cartas ali eu vou lá e removo elas do jogo. Porque ter muito lixo na colônia também é ruim, né? Porque muito lixo atrai mais zumbis e diminui a moral também da galera aí, vivendo no meio do lixo. A minha última ação que usa dado, e também qualquer número de dado, né? Pode ser o 1, o 3, o 5, é atrair 2 zumbis. Eu escolho um sobrevivente meu, no caso ele aqui, e eu pego 2 zumbis, né, de qualquer espaço de entrada e coloco no mesmo local que ele está. Né? No caso, vou colocar aqui na colônia. Então, ou geralmente isso acontece quando tu tá fora da colônia, tu chama 2 zumbis que estão na colônia para cima de ti.
né? Então isso daí é ação heróica lá de, né? Não, vem zumbi pra cima de mim que eu te mato, né? Então isso é uma ação que tu vai gastar dado pra fazer. Além dessas ações, então, sem dados que o Arthur explicou e as com dados que eu expliquei, cada um vai executar. Então, quando eu usar todos os meus dados, eu sou o first player, o Arthur vai lá, usa todos os dados dele, e daí depois a gente passa para a fase da colônia. Lembrando que antes de um jogador jogar, o jogador que estiver antes dele vai puxar uma carta de Crossroads, que é realmente o mote assim, do jogo inteiro, que é Crossroads Games, o Dead of Winter. Que ela vai dar uma certa coisa e certas... Se algum jogador estiver em jogo, se alguma coisa tiver acontecido, se um jogador tiver viajado, se um jogador tiver feito um search, vai dar esse disparar, e ele normalmente dá 2, 3 opções no máximo. Acho que tem uma carta ou 2 que dá 4 opções, e o cara vai ter que fazer essa opção, vai ter que dizer o que ele quer fazer mais ou menos no escuro, porque vai ser o outro jogador que vai estar olhando essa carta. Ele dizer, eu quero fazer tal coisa, então tal coisa acontece. Caso o jogador não dispare o trigger da carta, a carta simplesmente é descartada e o jogador não vai sofrer aquela penalidade ou achar alguma coisa e tal. Então o jogador sempre lê essas duas opções, e o jogador ativo, da vez que ele vai jogar o turno dele sem saber o que aquela carta dispara, aquela carta, né? Ele vai escolher uma das duas opções caso a carta tenha sido disparada. Lembrando que é muito importante, tu vai completar a tua ação, né, que disparou aquele gatilho, né, aquele trigger, e depois o texto da carta é lido em voz alta, né, para todos os jogadores. Exatamente. E depois dessa fase dos jogadores, a gente começa a fase da colônia. A fase da colônia, ela vai na manutenção das coisas, para ver se o jogo já acabou, para ver como é que anda o estado das coisas, não é? Então a primeira coisa que a gente faz na colônia é pagar comida. Como é que funciona o pagamento de comida? Durante os nossos turnos, né, durante a rodada, a gente foi colocando comida aqui no Food Supply, foi usando elas, e no final a gente tem que ter sempre, vai gastar um token de comida para cada 2 sobreviventes que estiverem na colônia. Então, aí, nesse momento, tu conta os sobreviventes e os Helpless Survivors. Esses sobreviventes aqui, sempre que aparece um novo sobrevivente, entram sobreviventes né, que são ou muito novos para ajudar a colônia, ou muito velhos para ajudar nos trabalhos do dia a dia. Então, eles só servem para comer e atrapalham, né? Mas é mais gente que tu está ajudando ali. Então, tu vai contar quantas pessoas tem, né? Contando eles e os Survivors, e remover um token de comida para cada 2. Só que os Survivors que estão fora, né, nos non-colony locations, eles não contam, porque eles estão se virando lá comendo neve, né, comendo alguma coisa, e eles não precisam comer, só os que estão na colônia que tu precisa alimentar. Só que se tu não tiver comida suficiente, por exemplo, né, a gente tivesse aqui mais, né, Survivors aqui, a gente tivesse, vamos dizer isso aqui, 4 aqui, tu precisaria descartar 2, tu não vai pagar comida, porque se um não come, ninguém come, né? Então, tu não vai pagar comida e vai colocar um token aqui de latinha vazia, que é o token de starvation, né? De fome. Quando tu coloca esse token de fome, tu perde 1 de moral, porque por token de fome que já esteja ali. Então, por exemplo, na próxima vez que a gente passar fome, a gente não vai gastar coisa, vamos colocar aquele token e perder 2 de moral. Né? Porque a galera lembra, pô, segunda vez já que a gente tá passando fome, né? Então cada vez fica pior passar fome, né? Lembrando que se tu chegar a 0 de moral, tu perde o jogo. A próxima ação, então, é checar a pilha de lixo. Isso mesmo, a gente vai pegar e vamos dar uma olhada na pilha de lixo. Caso tenha 10 ou mais cartas na pilha de lixo, a colônia vai estar suja, vai estar um monte de porcaria, ninguém gosta de viver no meio do lixo. Então a gente vai diminuir aqui 1 de moral da moral da colônia. Para cada 10 cartas, então, que tiver aqui, tu perde 1 de moral, né? No caso, 11 cartas, 1 de moral, 21 carta, 2 de moral. Isso mesmo. Depois disso a gente vai fazer e vamos resolver as crises. Vamos pegar as cartas que tiverem sido jogadas aqui, embaralhar elas para não saber quem jogou o que e fazer a resolução da crise. No caso, essa crise aqui está precisando de comida, a gente pegaria essas cartas e revelaria. Cada carta que seja realmente de comida vai contar como 1. Cada carta que não seja de comida, qualquer outra coisa que tenha colocado ali vai contar como negativo. Ou seja, se tiver 3 cartas ali e tiver uma comida, tiver 2 comidas e uma que não é comida, essa que não é comida vai anular uma que é comida, ou seja, você vai ter uma e vai dar o falha, vai perder a moral que está dizendo ali. Como ele já disse antes, cada 2 a mais que tiver
do requerimento vai subir um de moral. Ou seja, se estiver sobrando é meio que bom colocar ali também. A próxima parte, então, depois de resolver as crises, né, é adicionar zumbis. Como é que tu adiciona zumbis? Na colônia e nos locations são diferentes. Nas locations fora da colônia, tu vai adicionar um zumbi por survivor que tu tenha. Então, naquele local. Então, nesse lugar, entram 2 zumbis ali. Na colônia, para cada 2 jogadores, 2 survivors que tem ali, contando os helpless, entra um zumbi, porque é um local mais protegido. Então, no caso aqui, precisariam entrar 2 zumbis. Os zumbis eles sempre entram em ordem. Eles entram primeiro um zumbi no espaço 1, depois outro zumbi no espaço 2, depois no 3, 4, 5, 6 e vai girando. Então, no caso de a gente precisar colocar 7 zumbis, por exemplo, entraria um zumbi em cada espaço até o 6 e depois entraria um segundo aqui no primeiro espaço. E ele sempre vai, né, dessa forma. Lembrando que quando tu coloca zumbi e, né, e entra aqui, né, vamos dizer que a gente tivesse aqui 3 zumbis já e precisa, na próxima fase, entra mais um zumbi e não tem espaço para colocar zumbi, acontece um overrun, né? Os zumbis passam, quebram a colônia e tu tem que matar o jogador, né? Dar um kill no survivor com menor influência que esteja ali. Então a gente olharia o ninja aqui e a mulher, né? O meu ninja tem 30, o meu ninja ele morreria e a moral cai em 1 para cada personagem que morre, né? Então não é muito bom deixar os zumbis, né, se acumulando nas cercas, porque senão eles podem passar e matar alguém. Outra coisa, daí é nesse momento para que servem as barricadas. Os zumbis eles sempre entram primeiro nos espaços vazios, né? Então aqui no caso tem uma barricada, ele entra aqui no espaço vazio, vai lá, girou, na outra vez, né, vai entrar outro aqui. Quando o zumbi for entrar e não naquele local e tiver um espaço com barricada, ele até puxou o mortal aqui, quando tiver um espaço com barricada, o que tu vai fazer? Tu não vai colocar aquele zumbi e vai remover aquela barricada, certo? Então as barricadas elas impedem que dê um overrun, certo? Então quanto mais barricadas tu colocar no local, né, mais protegido ele vai estar de overruns, né? Porque tu tem que sempre resolver, remover os tokenzinhos de barricada antes. Exatamente. E depois de colocar os zumbis ali e colocar os zumbis nas localizações fora da colônia, tu vai verificar se algum lugar tem os tokens de barulho, se alguém fez barulho para procurar uma carta mais específica. Cada marcador tu vai tirar um dos marcadores e vai rolar um dado. Caso seja o resultado seja 1, 2 ou 3, tu vai colocar um zumbi ali. A mais, né? Além daqueles 2 que já tinham entrado, né? Vai entrar. Então no caso aqui a gente tinha uma barricada aqui, né? Só remontando esse cenário, uma barricada, né, ali e 2 zumbis. Então no caso é para entrar um zumbi, destrói a barricada. Tira a barricada. A gente tira aqui outro marcador de noise e rola o dado. Entra um zumbi. Aqui. Deixa eu rolar, que senão tu vai me matar aí. Tira outro marcador. 6 não entra zumbi. Entra zumbi. E o último marcador, um 5 aí, vamos lá. Um 6 de novo, não entra zumbi. Se entrasse um zumbi, o cachorro morreria porque, né, ia tomar um overrun e ele é a menor influência ali. Sim. Agora, depois de entrar os zumbis, a gente vai pro próximo passo. Que é checar o objetivo principal. No caso, a gente tem que ter ali 3 samples de zumbis, ou seja, a gente tem que matar. Quando a gente mata o zumbi, a gente coloca um sample de zumbi ali, a gente precisa ter 3 para cada jogador. Caso tenha 3, a gente fechou isso aqui, o objetivo completo, o objetivo está concluído, a gente ganhou o jogo. Então, quando a gente completar o objetivo principal, o jogo ele vai acabar, então a gente tem que sobreviver até aquele ponto, e daí depois disso a gente vai revelar os nossos objetivos secretos, porque a gente pode completar o objetivo principal, né? Aqui, bacana, como uma colônia, vencemos, mas o nosso objetivo secreto, ele nos dá um objetivo pessoal. Então, se a gente não completou o objetivo pessoal, tu perdeu o jogo, né? Então, né, tipo, é duro, todo mundo vai estar feliz, completamos o objetivo, mas algumas pessoas não, né? Podem ter... e pode acabar vocês completando o objetivo principal e todos os jogadores perdendo por não ter completado seu objetivo secreto. Exatamente. E depois que a gente tiver isso, caso o jogo ainda não tenha acabado, a gente vai mover o token do round 1 a menos e passa o token de first player pro próximo e é ele que começa o jogo. Lembrando, como é que o jogo se perde? Quando a gente chega em moral em 0, né, daí o jogo acaba também imediatamente e a gente verifica os objetivos, porque o traidor pode ter ganho. Se os rounds chegarem em 0 e a gente não tiver completado o objetivo principal, a gente também perde, né? E se 2 jogadores ou mais forem exilados, o jogo também acaba, né? Então, se começou o jogo, exilaram 2 jogadores que não eram
que não era um traidor, então o jogo acaba também. Ele pode acabar por essas falsas acusações, né? Se caso alguém exile alguém, esse alguém vai pegar e vai mostrar que não é traidor, o jogo ele vai pegar a carta de traidor, né? Mas caso exilem de novo outro jogador e aquele não for o traidor de novo, o jogo termina porque a colônia está muito tretosa. Então, o jogo ele pode acabar dessas maneiras, e uma parte importante também é como se espalha a infecção zumbi. Toda vez que um jogador rola o símbolo de dente, né, a gente tem aqui um símbolo de dente no dado, é um 1/12avos, né, de chance de acontecer, tu mata aquele personagem, né, que rolou isso, então ele pode morrer ou por ataque, né, quando ele atacar com um zumbi, ou quando ele se mover, né, porque ataques em outros jogadores tu não rola esse dado. Depois que tu matou aquele personagem, tu tem uma escolha. O jogador que matou o personagem, ele pode escolher. A doença ela vai se espalhar para pessoa com menor influência que estiver compartilhando o location. Então uma pessoa morrer aqui por causa desse dado vermelho de exposição na colônia é muito ruim, porque ela vai se espalhar para todas as pessoas que estiverem na colônia. Então, tu vai olhar o que tiver menor influência, que estiver compartilhando espaço, e daí tu vai escolher. Ou o dono daquele Survivor vai escolher. Ou ele rola esse dado para descobrir se aquele jogador, aquele Survivor morre ou não, ou ele mata ele automaticamente e a doença para de espalhar. Tu sacrifica aquele jogador, né, aquele Survivor, e ele para de espalhar. Mas se ele resolver rolar o dado, tu vai rolar o dado e ver. Em caso de uma face branca, era só um susto e a doença não se espalhou, né? Mas se cair numa face ali com um símbolo, então, né, 50/50, aquele morre e ela se espalha para a próxima pessoa com menor influência. Então, se tu nunca escolher, ela só vai parar em dois casos. Caso caia o branco, se tu escolher a opção de rolar o dado, ou caso tu sacrifique aquele Survivor. Caso o jogador ele perca o seu último sobrevivente, né, vamos dizer, morreu meu ninja aqui, eu removo o token dele e a carta dele, né? E os itens que tiverem com ele, caso ele morra num colony location, é embaralhado no deck de procura. Então, né, perdi a minha arma, tá lá no gas station. Ou, caso ele morra na colônia, aquelas cartas voltam para a mão do jogador. Se eu perder meu outro sobrevivente, né, eu tenho que, e fiquei sem sobreviventes, eu pego um novo sobrevivente ali do deck, né? Então não existe player elimination. Existe uma variante que, né, insere isso. Caso eu perca meu group leader, o que eu faço? O meu líder do grupo morra, eu tenho que escolher um dos meus seguidores, né, um dos meus outros sobreviventes, para promover a líder do grupo. Então, porque sempre, né, vão existir vários grupos, né, aqui nessa colônia, né? Tipo no Walking Dead, né? Lá na fazenda, lá tinha todo mundo ali na fazenda, mas cada um era um grupo de sobreviventes diferente, né? E essas eram as regras, né, de Dead of Winter. Então, fiquem aí com o que a gente achou do jogo. Sim, então aqui agora o que a gente achou do jogo. Eles não falam por aí. Eu curti demais o jogo, né? Esse daí seria um dos jogos, se eu tivesse uma coleção de jogos, ele estaria certamente ali, porque ele tem uma rejogabilidade muito alta, né? E tu cria também, que nem nesses jogos assim de mais RPGzão, assim, tu vai criando uma história, então, né, pô, o líder do meu grupo, a gente se matou, a gente fez isso, então cada partida é bem diferente uma da outra, e as cartas dos Crossroads também dão um elemento de storytelling muito legal no jogo, né? Sempre, e aí, Arthur, tu faz a opção A ou a opção B, né? Sim. E isso daí tu vai né, criando um flavor e também interferindo no jogo. Esse negócio da história que é bom, porque dependendo da missão, tu assim, a missão, tu olha no manual, no final tu lê esse texto aqui introdutório e tal. Então ele é bem temático e né, tu se sente inserido dentro do jogo, né? A questão da imersão. E também tem o fato de ter algumas cartas de Crossroads serem para maiores de idades, né? Então elas falam sobre suicídio ou sobre violência sexual e tal. Elas têm umas cartas bem pesadas também que eles aconselham retirar em jogos para quando tá jogando com crianças, né? E eu achei bem bacana esse assunto, sim, porque tu tá no inverno e tu tem cartas de recurso e elas são realmente escassas. Então no início do jogo tu vai acabar queimando todas as tuas cartas de recurso, bem feliz, eba, né, tamo aqui. E depois no inverno não é assim pra conseguir recurso, né? E tem mais os zumbis lá correndo atrás de ti. Então, acaba que o maior objetivo não é tu lutar contra os zumbis, é tu lutar contra a própria situação que tá tudo passando. Ele te passa a sensação de sobrevivência. O único ponto contra, assim, que eu tenho contra a questão do jogo é realmente mesmo
a parte do preço, né? Porque lá fora ele é um jogo meio caro, que não tem miniaturas, né? E, pô, ele custa lá o preço, sei lá, de um Zombicide, não vem uma miniatura, mas os standees são muito bonitos, né? Tipo, cheio de personagens, cheio de zumbizinho ali nos standees, eu achei isso muito bacana. Mas ele é realmente um jogo muito massa, né? Cheio de dados e um prato cheio pra quem gosta de lixo americano. Não, brincadeira, mas é um jogo muito, muito, muito bom mesmo. Então, se vocês quiserem jogar aqui Dead of Winter, esperem um pouquinho que já está lançando para Galápagos, ou se vocês forem de Porto Alegre ou região, passem aqui na Lens Club no endereço Rua Lopo Gonçalves, número 444, aberto de terça a domingo, né, das 3 às 11, domingo a gente fecha um pouco mais cedo às 8, e a gente espera vocês aí para jogar o Dead of Winter. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se deixar o like, se gostaram muito mesmo, adicione o seu favorito, se não estiver inscrito no canal, se inscreva. E era isso pelo vídeo de hoje, feito então. Valeu, pessoal! Até a próxima.